Bom, gente, então hoje vamos falar sobre como nós fizemos o nosso plano de marketing voltado aí para as redes sociais na questão do vestibulinho, certo? A gente tem que entender o seguinte, que no nosso plano de marketing a gente destacou principal no cenário das redes sociais no Brasil, a gente identificou onde está o nosso possível parceiro de negócio, ou seja, o público-alvo também, a persona. Vamos pensar também, pensamos no mapa da empatia, na jornada do potencial aluno e fizemos aí algumas estratégias para o crescimento. O que fazer, né? Como fazer e o bônus, né? Um banco de ideias para postar e o desenvolvimento do projeto. Bom, comecei ali me apresentando, né? Falando que atuo na área de marketing desde 2004 e falando que não foi fácil a minha jornada, né? Trabalhei aí desde feirante, em bar, em lava rápidos, nascido da periferia, na zona leste de São Paulo, mas me tornei executivo na Wiser Educação, também professor, né, da ETEC, já trabalhei no Senac e empreendo, né, nas redes sociais aí através de uma empresa que eu sou sócio ainda. Por que a gente pensou em fazer esse projeto? Porque dentro das competências e habilidades que a gente tinha ali, né, no nosso time de desenvolvimento, a gente viu que vários dados comprovavam que hoje o Brasil é o segundo país que passa mais tempo conectado à internet, ficando apenas atrás das Filipinas. Ou seja, o brasileiro, em média, ele fica 9 horas por dia, todos os dias na internet. E nós temos um mercado imenso, temos 70 milhões de pessoas somente no Instagram, essa rede social que só cresce. Daí, então, nós decidimos, diante desses dados estatísticos, pensar em desenvolver aí as questões do Instagram. Só para ficar legal aí, nós temos como principais redes sociais, né, de uso no Brasil, de acordo com a população aí que está no ambiente mobile, o YouTube, com 96,4% de usuários. Depois temos o WhatsApp, né, que fica ali com 91% das pessoas. Posteriormente, o Facebook, com 89,8%, o Instagram e o Facebook Messenger. Lembrando que WhatsApp, Facebook, Instagram e Facebook Messenger também são da mesma empresa. Então, praticamente, o monopólio aí de domínio das redes sociais é o Google, que é o dono do YouTube, e em segundo lugar, o Facebook. Então, o Google, que é o dono do YouTube, e em segundo lugar, o Facebook. Bom, diante de tudo, a gente começa a entender o perfil, né, de usuários brasileiros. Então, quais informações estratégicas a gente tem que pensar? 59% dos usuários do Instagram hoje são mulheres. Isso é uma informação muito importante, porque quando a gente sabe quem é o nosso público-alvo, a gente consegue direcionar as campanhas e fazer as atividades voltadas para esse desenvolvimento aí do nicho. Bom, agora os números não mentem, né, gente? E a gente tem que entender o seguinte: no Brasil, nós temos 213 milhões de habitantes. Então, desses 213 milhões, né, nós temos aí uma outra comunidade, a comunidade de pessoas conectadas ao mundo mobile, que é de 205 milhões,4 pessoas. 205,4 milhões de pessoas. Ou seja, 96% da população hoje está conectada no mundo mobile. Também nós temos aí 160 milhões, né, de pessoas usuários de internet. Ou seja, 75% da população brasileira está conectada na internet hoje. E usuários ativos, né, da rede social são 150 milhões, ou seja,
70% da população brasileira hoje é considerada usuária ativa das redes sociais. Então, o que a gente tem que entender? Que a gente tem que ver se tem, de fato, pessoas fora do aplicativo, né? Você conhece alguém que está fora hoje de um desses aplicativos? Por exemplo, WhatsApp, Facebook Messenger ou Telegram? Eu, sinceramente, não conheço ninguém. Não tenho ninguém no meu ciclo de convívio que está fora. Talvez as pessoas que estejam fora ou sejam muito idosas ou sejam crianças muito novas. Mas nós temos o WhatsApp, que alcança um nível de recorde de presença no Brasil. As bases são de smartphones que têm um app instalado. Então, por exemplo, 99,9% dos smartphones têm WhatsApp Messenger instalado. 78% tem o Facebook Messenger e 27% tem o Telegram. Agora, por que é importante, né? A gente tem que entender o seguinte, que se de 99% dos smartphones que saem hoje das fábricas tem WhatsApp instalado, e se você parar para pensar aí, provavelmente você vai receber uma notificação para você cadastrar, o WhatsApp, ele liberou a função onde as pessoas podem comprar, ter métodos de pagamento pelo WhatsApp. Isso é importante para diversas questões, principalmente para pessoas que estão negociando nesse momento aí, onde ainda o Brasil não se recuperou da crise da pandemia, né? Então, pensando assim, que 99% dos smartphones tem WhatsApp instalado, 98% desse número, apenas 1% das pessoas não utilizam o WhatsApp. No Facebook Messenger, tem 59% dos smartphones que estão instalados, as pessoas usam. E o Telegram, uma grata surpresa aí, tem aí, dentro desse movimento, 53% de usuários que ficam aí, né, conectados. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se a gente está pensando, né, em um plano onde a gente faz aí a questão de marketing e vendas, a gente precisa entender qual é o panorama das redes sociais no Brasil. Por isso, aqui tem um gráfico muito importante, que é o gráfico do B2B, e tem um gráfico do B2C, ou seja, B2B significa business to business, ou seja, de empresa para empresa. Quando eu quero vender um produto de empresa para empresa, eu geralmente faço a seguinte questão. Eu vejo que 91% das empresas que estão ali, né, no segmento do B2B utilizam ainda o Facebook. 81% utilizam o LinkedIn para vender de empresa para empresa. Já de empresa para cliente, né, o B2C, existem 96% de empresas que atuam ainda no Facebook. E em segundo lugar, com 82%, nós temos o Instagram. Por que esses dados são importantes? Porque dependendo da ação, né, a gente está falando da ação que a gente fez para o vestibulinho, mas dependendo da ação que a gente for fazer, esses dados são importantes para que a gente direcione qual rede social é mais adequada para atingir qual público-alvo. Vendo tudo isso, eu trouxe um case, né? Eu trouxe o case da empresa Pepones, que ela utiliza uma estratégia chamada People to People. Como que é essa estratégia? Eles humanizam o perfil deles através de postagens que não envolvem somente o produto, mas sim envolvem interação, realidade, dia a dia. Como a CEO da empresa é uma pessoa que tem filha, é casada, ela também utiliza essa parte como rede social, para não ficar apenas aquele tipo de postagem ali maçante só de produtos. Essa estratégia foi tomada depois de análise de diversos perfis onde os usuários reclamavam a falta de
interação humana nos perfis de vendas. Então, histórias que conectam, ponto em comum e familiaridade são 3 estratégias que a Pepones utiliza. E o que o nosso aluno ganha, né, ou ganhou nesse projeto? Além da nota, né, e vivência prática com um projeto real de marketing digital, as pessoas que desenvolveram, um grupo da sua sala que desenvolveu, né, ele também teve a oportunidade de aprender sobre gestão de redes sociais. Isso faz com que, em momento de crise, ele possa até ganhar uma grana extra. Também tem possibilidades infinitas de começar na profissão mais nova, no momento certo, né? Na oportunidade aí, onde muitas empresas estão fechadas. Então, para confirmar essa tese, algumas páginas aí, se você pesquisar aí, ranking das profissões de 2020, você vai ver que a primeira profissão mais procurada e que teve maior número de ascensões aí de pessoas é gestor de mídias sociais. E esse projeto, ele dava um plus a mais para o aluno de marketing que quisesse aprender essa profissão e se diferenciar aí no mercado. Será que estamos mesmo no caminho certo? Bom, segundo o LinkedIn, sim, né? Porque entre as 15 profissões em alta no Brasil em 2020, gestor de redes sociais tem ocupado a primeira posição, né? A primeira posição do ranking. Então, é legal saber disso e é legal trabalhar dessa maneira. Também, nós temos que entender que o gestor de mídias sociais, ele aparece como profissão, né, de maior destaque. Também nós precisamos saber que o gestor de mídias sociais, ele aparece como profissão com maior destaque, né, para o ano de 2020. E o profissional é encarregado, além de liderar equipes de social media da empresa, eles têm responsabilidade de planejar estratégias, conteúdos, monitorar acesso, interação de usuários, com a companhia de várias outras pessoas, além de avaliar os dados que são coletados nas redes sociais. Agora, como que foi o projeto, né? Como nós estamos falando de revisão, como que foi o projeto? O foco era atrair seguidores através de ações que gerassem aí conteúdo e conversassem, entregassem solução, né, para a persona. O que é a persona? É o público-alvo bem definido ali dentro da questão, além de gerar conexão e relacionamento. O foco seria preparar pessoas para se tornarem parceiros, ou seja, alunos da ETEC. Então, para isso, nós pensamos em definir a persona, né, e trabalhar com um nicho específico, e a confecção de persona está atrelada aos sonhos, aos desejos, às dificuldades, às questões de frustrações, hobbies, mídias, enfim, várias questões que as pessoas têm. E aí nós temos aí uma jornada, né? Que a ideia seria, por exemplo, o meu sonho é ser promovida, então eu preciso da ETEC para que me ajudasse. Nós queremos abrir um negócio, pois eu preciso dos cursos da ETEC para que eu tivesse suporte para abrir o negócio. E se eu estudar na ETEC, minha vida mudará? Essas foram algumas perguntas do nossa persona. As pessoas estão lá. Então, como que tinha a jornada, né, real do aluno? Primeiro, iriam ter um radar, né, que iria colocar questões ali de experiências, postagens atrativas. Isso iria gerar interesse. Depois, efetuaria a matrícula na terceira etapa. Ficaria ali com a experiência, e a experiência compartilhada traria novos alunos para estudarem. Ou seja, por que o radar? Porque quem não é visto não é lembrado. Então, a ideia do radar seria o quê? O nosso mundo atual, antes da ação, né? Nós precisamos ligar no radar. E aí, quando converte ali a postagem em matrícula, aí existe um mundo novo para as pessoas. E depois vem a transformação através do engajamento e através do marketing boca a boca, que é o marketing mais falado, apesar
da gente entender. Também outras ferramentas que foram passadas durante a aula. O mapa da empatia, ou seja, como você pode ver o indivíduo, né, o nosso público-alvo, o que ele pensa, o que ele escuta, o que ele faz, o que ele vê, e quais são as dores deles e quais são os seus ganhos. Com isso, né, aqui tem um modelo, o mapa da empatia. Então, por exemplo, o nome da pessoa seria o André, idade de 27 anos. E aí, ele precisaria ali de algumas coisas. Então, o que o André pensa, né? O que o André ouve, o que o André vê, o que ele faz? Quais são as dores e quais são as necessidades? Claro que esse modelo aqui que nós estamos apresentando para vocês é só um modelo e seria feito diante das atividades que foram propostas aos grupos de uma pessoa que poderia estudar na ETEC. Então, qual a estrutura, né, que a gente deveria fazer para desenvolver aí um perfil de destaque nas redes sociais? Primeiro, definir a persona, porque se eu definir a persona, vai ficar muito mais fácil, eu sei que eu vou falar depois, ajustar a bio e a foto do perfil, nome de usuário, categoria, o ramo de segmento, posicionamento em linha editorial, que eu vou explicar tecnicamente aí de quais foram os 3 processos, identidade visual, psicodinâmica das cores, calendário de postagens semanais e grupos de engajamento. Primeiro, né, nós temos aí a ideia de postagens mágicas. Primeiro, conte sua história, né, uma experiência, o que aconteceu. Depois, o inimigo, por que eu não devo tomar tal atitude? Por que eu não devo ficar sem estudar? Um inimigo, por exemplo, a procrastinação, a falta de interesse. E depois o poder, a transformação que aquela atitude vai me trazer, né? O que vem por trás. Alguns bancos de ideias que, diante das aulas, a gente podemos compartilhar aí, tutoriais, infográficos, passo a passo, antes e depois, curiosidades, carrossel, enfim, entre outras coisas. O projeto, criação, né, de uma empresa seria a distribuição de funções ali e desenvolver as ações, certo? As métricas de avaliação seria captação de lead, engajamento, compartilhamento, mais visualizações e conversões e matrículas. O fato principal, conversões e matrículas. Cada equipe tinha que criar uma hashtag ali, desenvolver ali amigos para que eles pudessem ser matriculados, dentre outras coisas. O que a gente fez, né? A gente dividiu entre equipes de pesquisa de conteúdo, um grupo, outro time de redator e outro time de designers, né? E aí, como as aulas elas ficaram aí entre esse período do vestibulinho, nos dias das aulas, as estratégias foram elencadas e foram se desenvolvendo aí para ação. Então, esse é o nosso resumão. Espero que você goste e vamos para a nossa última atividade.